Em Amparo, doses da vacina contra a Covid-19 não podem ser mais aplicadas nesse momento nas pessoas que têm 64 anos. Isso porque teve um problema de temperatura no transporte dos frascos e virou uma polêmica entre a Prefeitura e o Estado. A coordenadora da Vigilância Epidemiológica de Amparo disse que não tem dúvidas de que o erro foi técnico, por causa de uma diferença entre dois termômetros, o que fica em cada caixa, de responsabilidade da Prefeitura, e um outro termômetro, que é colocado de forma aleatória na carga. Pessoal, essa situação, infelizmente, além de crítica, é muito comum nos envios de medicamentos sensíveis à temperatura de vacinas, onde no final do processo, quem sofre as consequências é o paciente ou aquela pessoa que vai com a vacina. Alguns pontos da explicação na reportagem me chamaram a atenção e aí eu quero compartilhar com vocês. Em primeiro lugar, foi falado que um termômetro fica fixado na caixa e o datalog é colocado de forma aleatória dentro da caixa. Mas como assim aleatória? Deve existir um estudo de qualificação, uma padronização que define aonde é que esse datalog tem que ser fixado, mas nunca de forma aleatória. E se esse datalog estivesse encostado na bateria de gelo, será que a gente poderia confiar nessa medição? Em segundo lugar, vacinas são produtos que precisam ser mantidos numa estrita faixa de temperatura, nesse caso de 2 a 8. E a gente não pode pensar que apenas uma temperatura alta, acima de 8, vai poder prejudicar a eficácia da vacina. Mas temperaturas abaixo de 2 graus também podem comprometer sua qualidade. E é muito comum a gente ver caixas térmicas como essa, com excesso de baterias de gelo, e a vacina ou medicamento encostado no gelo, sem nenhuma manta térmica ou barreira. A vacina não deve ficar, em hipótese alguma, encostada no gelo. Nunca esqueça disso. Pessoal, para que serve um dado se eu temo e não utilizo da maneira certa e na hora correta? Use o datalog dentro da embalagem é uma excelente ferramenta para monitorar a temperatura das vacinas. Porém, tem algumas premissas que a gente tem que adotar e seguir para que essa medição tenha uma confiabilidade e a eficácia que a gente espera. Primeiro, esse datalog tem que estar calibrado e o seu certificado de calibração validado, porque uma medição realizada no instrumento sem uma calibração válida não é uma medição confiável. Segundo, o local em que esse datalog foi colocado estava correto? Será que ele estava muito próximo das baterias de gelo, ao invés de estar fixado junto às vacinas? Esse local a ser posicionado no datalog, ele deveria ter sido definido, ou deve ter sido definido, de acordo com os resultados da qualificação de transporte dessa embalagem. E aí eu pergunto, foi feita a qualificação dessa caixa térmica? Terceiro lugar, a verificação dos dados, ela deveria ter sido realizada imediatamente no recebimento. Esse datalog ele deveria permitir que pudesse ser conectado ao computador e já ser gerado automaticamente um relatório, porque aí nesse exato momento já seria visto que a temperatura estava abaixo de 2 graus. É importante ficar claro que isso se trata de uma falha mecânica, né? Não é uma falha humana, não depende da nossa avaliação, né? A gente está tomando todas as providências com relação a isso, revisão, né, dos termômetros, a gente está fazendo todos os testes necessários para que não ocorra, né, novamente. Pessoal, a falha humana nesse caso existiu sim. A falta de um procedimento adequado para realizar a medição, para montar a embalagem com gelos, a ausência de pessoas treinadas ou até a falha de comunicação são falhas humanas sim. Nesse caso a gente não pode colocar a culpa do problema no instrumento simplesmente, principalmente se ele não foi selecionado corretamente ou se o seu posicionamento dentro da embalagem estava inadequado. Essa situação ela requer uma análise profunda, porque com certeza nós vamos encontrar não apenas um erro, mas vários que se combinaram para chegar até o que aconteceu. O Estado também informou que a Prefeitura precisava medir a temperatura máxima, mínima e a do momento. A Prefeitura disse que não é essa a regra não, que a orientação é que seja verificada apenas a temperatura do momento. A gente pode ver que existe uma divergência de entendimento entre a Prefeitura da cidade e o Governo do Estado sobre como deveria ser feita a medição com o termômetro que estava inserido na caixa. Toda medição ela deve ser realizada e registrada as temperaturas máxima, mínima e atual. Durante o transporte da embalagem, foi feito esse registro manual de temperatura? Esse termômetro estava calibrado? Quando tratamos de um assunto tão crítico como a garantia de temperatura adequada com a vacina, deve existir procedimentos e acordos entre quem envia e quem recebe, onde vão estar estabelecidas as regras e os deveres de cada parte envolvida, para que não ocorram situações como essa, onde cada um se coloca como certo na sua ação.